Olá, irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 10 do minicurso chamado Para o Presbítero. Essa é a aula que vai tratar do tema O Presbítero e o Cuidado Pastoral. A gente já está caminhando para o fim do nosso minicurso, só faltam mais 2 aulas depois dessa, e isso vai nos permitir, né, ter essa visão mais abrangente do perfil de um presbítero e nos ajudar a ter mais clareza para as nossas eleições e para o que nós devemos também cultivar e esperar dos nossos líderes. Então eu quero olhar com vocês rapidamente. Na última aula nós falamos sobre o ensino, né? E hoje nós vamos falar sobre o cuidado pastoral. Tiago 5,14 nos diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Interessante, né? Não é só chame o pastor, chame os presbíteros. Além disso, Hebreus 13, versículo 17 nos diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, o autor de Hebreus está nos recomendando uma disposição, né, de sujeição, submissão, para que o chamado dos presbíteros seja cumprido, que é o de zelar pela alma das ovelhas. Então, o coração do ministério pastoral e assim, né, do trabalho de um presbítero envolve essa dimensão do cuidado. Isso se faz por meio da presença, da proximidade, da visitação. A visitação não é apenas um protocolo ministerial, mas uma expressão tangível do amor de Cristo. Então, quando o presbítero se faz presente, seja nos momentos de dor, celebração, necessidade, ele representa algo do coração do próprio Cristo. Ele pode apoiar os fracos, né? Fortalecer aqueles que vacilam na fé, enfim, pode oferecer suporte emocional, espiritual. E também há uma dimensão aqui de intercessão e cuidado prático. Então, estar próximo nos permite conhecer as necessidades dos irmãos e nos permite agir na prática para servir a igreja nas suas necessidades reais. O presbítero equilibra a oração fervorosa com ações concretas, oferecendo não apenas palavras de consolo, mas suporte real nas necessidades cotidianas, né? Que a gente vai poder também consolar os abatidos. A gente sempre lida com um erro comum, né? Com um equívoco relacionado ao chamado para o presbítero. E aí, nós já mencionamos isso, mas é importante ressaltar. O erro comum aqui é de ver os presbíteros como gestores e não como pastores. Então, por vezes, nós reduzimos o chamado pastoral dos presbíteros a um chamado meramente gerencial, dando a eles somente funções, né, administrativas. E a gestão é importante, mas ela jamais vai substituir o chamado pastoral, que é prioritário em um presbítero. O diácono está mais voltado para a administração, o presbítero está mais voltado para o pastoreio. E assim, o verdadeiro presbítero tem proximidade das ovelhas, conhece seus nomes, suas lutas, suas alegrias. Ele não é um CEO da igreja, mas ele é um subpastor do Supremo Pastor. Então, quando nós, como igreja, priorizamos essas habilidades gerenciais sobre o coração pastoral, a gente cria um problema, né? Transformamos líderes espirituais em executivos religiosos, esvaziando o ministério de sua dimensão mais preciosa, o cuidado das pessoas, o cuidado individualizado de cada membro ou cada família do rebanho. Então, para isso acontecer conosco, a gente precisa dessa dinâmica, né? Uma igreja aberta ao cuidado, uma igreja que confia no pastoreio dos seus líderes, e precisamos de líderes sensíveis às dores das ovelhas, que estejam disponíveis e próximos do povo de Deus. Então, esse é um movimento duplo que a gente tem que fazer. E assim a gente precisa desenvolver esse compromisso, né? Orar para que Deus dê aos nossos líderes corações cheios de compaixão, corações pastorais. Orar para que os nossos líderes tenham essa disponibilidade e iniciativa do cuidado do povo de Deus. E nós precisamos nos comprometer
a nos sujeitar ao pastoreio desses irmãos. Já acabou o nosso tempo, eu quero apenas dar essa última ênfase. Nós trabalhamos numa cultura muito personalista. De certa forma, isso faz parte da cultura brasileira, mas isso é prejudicial para a igreja. Então nós pensamos assim: só vale para mim a visita que vem do pastor. Só vale para mim se o pastor especificamente falar comigo ou se ele me aconselhar. Mas isso reflete que nós não entendemos ainda a forma como Deus estabeleceu a igreja. Porque Deus não colocou apenas um pastor para cuidar da igreja, ele colocou pastores. Todo o nosso conselho, os presbíteros da nossa igreja, são os pastores que cuidam do rebanho. E cada visita deles, cada aconselhamento deles e cada presença deles é a manifestação do pastoreio do Senhor cuidando do seu povo. Então eu quero encorajar você a observar as coisas dessa forma e a orar e se comprometer a se sujeitar e assim também pedir a Deus que abençoe os nossos líderes. Obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê na nossa próxima aula.